Ok. Bom dia, irmãos de casa. Então, bom dia, amados. Graças a Deus por mais um domingo, que nós nos reunimos. Ficou 2, sem. Parece que uma eternidade esse tempo. Mas, graças a Deus, podemos agora celebrar, e adorar a Deus pelos privilégios, pelas bênçãos celestiais que temos em Cristo. Vamos iniciar com a oração e a gente passa para os períodos aí de Jesus. Nosso Deus, te louvamos, Pai, por mais uma manhã que a tua misericórdia se renovou. Nós rogamos ao Senhor por essa reunião, que seja inteiramente do teu agrado, que o Senhor ilumine as nossas mentes e corações para entendermos e aplicar a tua palavra a nós mesmos. Nos dirija em todas as áreas e tudo aquilo que fizermos, que o teu nome seja glorificado. Também pedimos pelos irmãos que não conseguiram ouvir, os que estão atormentados, aqueles que ainda estão em restrições da O Senhor os abençoe e também auxilie eles em cada um deles. É a nossa oração que nós fazemos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Pois não. É verdade. Vocês me ouvem bem, irmãos de casa? Bom dia. Não sei se tem 2 pessoas, pelo menos. Quem estiver aí, por favor, me dê um oi. Fala aí comigo. Alguém? Não sei se a demora... Deixa eu só dar um... tá. Eu creio que estão. Caso não tiver... Não, eu vou deixar lá também. Vai captar a voz de todos os nossos amigos. Depois... Vamos então cantar o primeiro hino. É o número 8. O seu voz de melodia. Número 8. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia.
A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. O próximo é o 69. 69, também conhecido por 69. Deus de minha alma. Deus de minha alma, sê minha visão, nada te afaste do meu coração, na escuridão do dia brilhar, tua presença me venha brilhar. Sê meu escudo e espada lutar, sê meu deleite, sê glória sem par, sê proteção, amparo e poder, e nas alturas eleve o meu ser. Rei soberano, chegando o final, dá-me as delícias da glória eterna. Reina em meu ser, em meu coração. Seja o teu brilho e tua visão. Amém, amém. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6. E nós vamos fazer a oração do Senhor aqui, ou ler a oração do Senhor, que se encontra dos versos de 9 a 15. Tá, Mateus 6, de 9 a 15, os que podem se colocar em pé. Em seguida eu vou convidar o irmão Vanderlei para uma oração, tá bom? Que diz assim, só aguardar. Mateus 6 e o verso 9. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará vossas ofensas. Deus nos ajude na aplicação da sua palavra. Nesse momento vamos fazer uma oração, irmão Vanderlei. Pode chegar, você pode chegar. Pode vir. Bom dia, irmãos. Oremos. Senhor Deus e Pai, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós nos achegamos, Senhor, nessa manhã, Senhor, para Te glorificar. Senhor, agradecemos, Senhor, por podermos nos reunir, Senhor, novamente, podermos cultuar o Senhor de forma presencial e com a igreja reunida, Senhor. Isso é uma bênção, Senhor. E agradecemos também, Senhor, pelo Senhor ter cuidado, Senhor, de forma tão bondosa, Senhor. Sabemos, Senhor, que nessa vida, Senhor, passamos por aflições e podemos ser atingidos, Senhor, por doenças, mas até o momento o Senhor tem sido muito bondoso, Senhor, conosco e até com os mais próximos de nós, Senhor, com os nossos parentes mais próximos. Agradecemos a Ti, Senhor, que o Teu nome seja glorificado em tudo. Pedimos, Senhor, pela situação do nosso país, pedimos que o Senhor nos dê graça e o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, mas que esse momento, Senhor, seja para reflexão, que, Senhor, que as pessoas possam olhar, Senhor, até mesmo para esse momento triste, de muitas perdas, e possam olhar, Senhor, que nós somos como pó e que nossa vida, Senhor, se desfaz como uma neblina e que nenhum sentido para essa vida existe se não for em Cristo Jesus. Só no Senhor a nossa vida tem real sentido, sentido verdadeiro de Te amar, de Te conhecer, de nos alegrarmos em Ti. Ó Pai, pedimos pelos governantes também, para que eles tenham sabedoria e harmonia nas decisões tomadas em meio a essa pandemia. Pedimos pela questão das vacinas, pelos suprimentos necessários para a produção delas. Que o Senhor venha abrir porta para isso, dar provisão para que tenhamos vacinas o mais rápido possível. Ó Pai, pedimos também pela mensagem que será ministrada pelo pastor Flemilson. O Senhor o conduza, ó Pai, que o Teu Espírito ilumine a mente dele, que ele venha falar com autoridade, Senhor, com poder dado do Senhor, que os nossos corações sejam atentos à Tua palavra, que sejamos submissos ao Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, leve as palavras do pastor Flemilson ao nosso coração e que venhamos a ser transformados dia a dia pela Tua mensagem, a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Graças Te damos, em nome dEle. Amém. Obrigado, Vanderlei. Os irmãos podem sentar? Só para o final, tá? Se você tiver um hino especial, no final você escolhe. E você me passa aí para a gente encerrar com eles. Deixa eu lembrar aqui dos avisos, tá? Hoje de tarde, se Deus permitir, no fim da tarde, início da noite, 6 horas, a gente tem o nosso estudo dominical, né? Nós vamos introduzir sobre as afeições. E aí, se você puder participar ou quiser, a gente pode mandar o link do acesso para a reunião, tá bom? Pelo Meet, tá? Online na sua casa, a gente faz ela. Da mesma forma, na quarta, né? Às 19 horas, nosso tempo de oração. Na sexta-feira, as mulheres, 18 horas. Acho que tem, né? Mulheres, né? Okay. Mulheres era um programa de TV, se não me engano, aí, nos anos 90. E domingo, no mesmo esquema aqui que a gente está tendo aí, né? 10 da manhã, o nosso
culto presencial para os que podem, né? Os irmãos que estão em casa, a gente gera o link aí para vocês assistirem também, tá? Algum aviso ou algum pedido de oração? Alguma novidade? Já tomaram a segunda dose? Lembra de orar pela Larissa, tá? Questão da saúde. Eu acho que o pós-Covid dela, de novo, está dando aquelas variações. Orem por nós também por energia, né? Com os 3 aí. Que são bem quietos na frente de vocês, né? Mas tem muita energia para dar e vender. Mas continue aí orando uns pelos outros. Bom? Os de casa, se tem algum pedido de oração, você pode escrever aí no chat, tá? Bom dia, Reginalda. Eu acho que você me ouve bem, né? Um abraço aí. Vamos abrir em Filipenses, capítulo 1. A gente retorna de novo aqui a essa carta, não para repregar ela, né? Mas me chamou a atenção essa oração de Filipenses. Eu estava dando meditadas nas orações de Paulo, e essa de Filipenses me chamou a atenção, e eu gostaria de novo de relembrar os irmãos da importância, né, que tem dentro do texto e para as nossas vidas também. A gente vai fazer uma leitura, Filipenses 1, de 3 a 11, e aí em seguida fazemos mais uma oração, e aí introduzimos então o nosso tempo de meditar na palavra do Senhor. Diz assim, Filipenses 1 e o verso 3: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, e em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou certo disto: aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós, com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. E por isso, em oração, eu peço que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar. Pai Santo, diante da Tua palavra, mais uma vez, pedimos que o Senhor, mais uma vez, ilumine os nossos olhos para a compreensão do Senhor, para conhecermos mais a Ti e nos submetermos, ó Pai, ao senhorio de Cristo. Obrigado por esta manhã e nos conduza sempre a fazer somente a Tua vontade. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Uma das palavras que aparecem aqui em Filipenses, nesse texto que lemos, é comunhão. Ela está tanto no verso 5 quanto no verso 7. Na minha tradução, cooperação, essa é a sua também tem aí, cooperação no verso 5. E no verso 7, participantes. A ideia aí é de ter comunhão, né? Ter algo em comum, ter o mesmo compartimento, né? O compartilhamento de fé. Essa é uma daquelas palavras que muitas vezes se tem perdido o seu real significado. Então, é muito comum a gente ouvir que ir para um retiro e ter um tempo de comunhão e acabou, né? Ou vamos jogar um futebol e aí a gente tem um tempo de comunhão lá. Ou vamos comer, né? Comunhão muitas vezes é sinônimo de comer, né? Vamos comer.
e a gente vai ter um tempo de comunhão. Então, a gente muitas vezes usa como se fosse algo comum, né? Até mesmo como bênção e unção, e a gente não acaba tendo o real significado dessa expressão, né? E até a importância dela também. Tá? Então, assim, quando falamos da comunhão, nós dizemos que ela é muito mais do que apenas ir para um retiro ou jogar um acampamento ou jogar um futebol, né? Ou até comer. Essas coisas podem fazer parte da comunhão, mas em si só ela não é a comunhão. Tá? Então, a comunhão é nós termos algo que nos liga, termos algo em comum. E nós nos reunimos essa manhã por conta da comunhão que temos com Deus, né, através da pessoa de Cristo. E aí, de novo, eu dou aquele exemplo, né? Se nós marcássemos para nos reunir aí, sei lá, para uma outra coisa, talvez nós não conseguiríamos. A gente só consegue sair de casa, chegar até esse local com os santos, por causa do Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós temos aí algo em comum, né? Nós compartilhamos a mesma fé, somos participantes do mesmo corpo, por conta do Senhor Jesus Cristo, né? Então, a comunhão, nós diríamos que ela é uma das maiores alegrias que temos, é uma das grandes bênçãos, né, que temos a partir, né, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, ter Cristo, estar dentro do corpo, inserido no corpo, diz respeito a ter algo real, né, a ter essa comunhão. E aí, se temos, a nossa atitude é de louvar a Deus, agradecendo pela comunhão que nós temos com Ele e uns com os outros. Note comigo nessa manhã 3 descrições aí que Paulo ele relaciona, né, sobre a comunhão cristã entre ele e os crentes de Filipos, né? Como é que ele louvava a Deus agradecendo, né, nessas descrições. Primeiramente, nos versos de 3 a 6, ele pensa nos outros, né? Então, a descrição dele é pensando naqueles crentes, e aí a verdadeira comunhão, nós já encaramos ela aqui como sendo algo que não se trata de um pensamento do eu, né? Não é algo egoísta, né? Não pense no benefício próprio, mas ao ver o apóstolo, lembra que ele estava em Roma, numa prisão, aguardando julgamento, e aí ele traz à memória, né, aqueles crentes, ele recorda aquilo que Deus começou com eles, né, o trabalho que ele fez entre aqueles irmãos, e aí ele traz lá na prisão, né, esse pensamento pelos outros, né? Então, lembra no registro, né, em Atos capítulo 16, o apóstolo passa na cidade de Filipos, ele tem, vamos dizer, algumas lutas por lá, mas pessoas conhecem o Senhor, alcançam a salvação, e aí, tempos mais tarde, ele está preso. Então, pensa que, como um homem, né, ele teria mais possibilidade, né, para lamentar do que ter boa recordação com alegria. Qualquer homem sendo preso injustamente, ele tende a lamentar do que pensar algo alegre ou relembrar de outros, né? Então, os sofrimentos que ele teve, né, ou que as pessoas, até mesmo na região de Filipos, encararam, Paulo, ele exemplifica isso na sua própria vida também, ali na prisão. Tá? Então, ele relembra daqueles irmãos nas orações, né, no verso 4, e aí no verso 5, de novo, ele traz a alusão aí da ajuda financeira que os crentes cooperaram com ele, né?
a questão de mandar um donativo por meio de Epafrodito. Ele vai fazer uma menção disso no capítulo 4, mas principalmente aqui seria aquela perseverança sobre os obstáculos, né? Então, ele lembra nas orações, no testemunho, na vontade de servir, né? E o coração dele era aquecido à medida que ele relembrava aqueles irmãos. E aí, no verso 6, que eu gostaria de focar nesse ponto, ele lembra também da boa obra, né? Ou tem uma certeza dessa boa obra. Então, ele diz, eu estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Possivelmente aqui pelo contexto, ele ainda está se referindo à questão dos recursos, tá? Mas abrangendo aquela obra que foi iniciada por Deus na vida dos filipenses, né? Aquela obra, desde a fundação, né, da igreja de Filipos, e mesmo Paulo sendo usado como um canal para levar o evangelho àqueles homens, o seu pastoreio e tudo aquilo que foi feito, ele lembra que não é o próprio homem que inicia isso. Até mesmo a questão da ajuda, né, se fôssemos pensar, ele diz que é Deus que traça essas coisas, é Deus que sustenta elas, e é Deus que vai completá-la também. Tá? Então, nós pensamos na questão da obra redentora, né, ou da salvação. Ninguém consegue por si só, ninguém consegue pelos próprios méritos, ou pelos seus meios. Nós só obtivemos a salvação, né, ou obtemos por conta daquilo que é traçado por Deus. Nós só obtemos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, ter um entendimento a respeito do plano divino da salvação nos leva a ter confiança. É por isso que ele estava alegre dentro da prisão. Ele estava alegre esperando o julgamento, né? No verso 4 ele diz, olha, vocês estão com minhas orações com alegria. Ele não estava apenas lamentando, mas ele compreende, né, o plano salvador de Deus, o poder. Ele podia também sentir a experiência desse poder e daquilo que Cristo era para o apóstolo Paulo. Então, desse modo, ele vai dizer aqui, né, que na salvação há um autor, né, esse autor é Deus, aquele que começou a boa obra em vós, né, aquele se refere ao meu Deus, né, que ele inicia no verso 3, Deus sendo projetista da salvação, projetista da igreja, o idealizador da boa obra, né? Então não é, vamos dizer, algo que se origina por nós, né? Apesar de os homens serem chamados por Deus para exercer a função ministerial, a salvação não é algo que nós damos, não é algo que está sob o poder de homem algum, mas é algo que inicia pelo próprio Deus. Tá? Então, quando Filipos foi fundada, Paulo relembra que não foi o apóstolo em si que fundou uma igreja naquela cidade, naquela colônia romana. Foi Deus que começou uma boa obra ali. E Deus começa, né, justamente pelo seu poder. Ele também fala da permanência dessa obra, quando expressa aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar. Tá? Então, é um lembrete aqui que aquilo que Deus realiza não para, né? Principalmente no coração do homem. Então, a perseverança, né, é algo que realizamos não apenas no nosso próprio esforço, tá? Mas baseado na confiança que nós temos em Deus
é baseado nas promessas e naquilo que Deus é. Então, ele é o sustentador de todas as coisas. Então, toda a atividade, né, o fruto da salvação, a igreja, ela tem essa continuidade por conta que Deus sustenta, Deus é aquele que vai consumar, né, essa boa obra. Nós fazemos muitos planos. Eu faço muitos planos. Alguns eu só começo, né? Outros eu paro na metade, mas aquilo que Deus realiza, ele acaba. E na salvação é exatamente isso. Tá? Ele não pega uma pessoa e deixa ela meia salva. Ele muda por completo, ele assegura com as suas promessas totalmente, né, a vida de um ser, de um homem, de uma mulher, e dessa forma, então, ele vai ser glorificado fazendo essa obra, né, ou acabando essa obra. Também a questão da natureza, é quando ele diz, olha, aquele que começou a boa obra em vós, né, é uma expressão que tem muitos usos, né, no Novo Testamento, que traz o sentido da identidade, né, o nosso relacionamento com o Senhor. Então, aqui seria aqui um lembrete para nós, né, de que aquilo que Deus começa não é apenas um melhoramento de vida. Ele não vai apenas nos elevar moralmente, né, ou vai fazer uma reforma em nós, mas ele vai mudar o nosso ser, a nossa mente, vai mudar, dando uma nova natureza, né, no nosso corpo. E aí, nesse sentido, quando a gente fala por completo, né, a nossa mente voltada agora para Deus, as nossas afeições, a nossa vontade, a nossa alma, todo homem, ele é atingido pelo Evangelho. Tá? Então, todo homem é atingido justamente porque Cristo é em nós. Cristo está em nós, o Espírito de Deus agindo em nós. Deus trabalhando e fazendo essa transformação, essa metamorfose. É Deus nos despertando e Deus sendo glorificado em nossas vidas. E o propósito dessa boa obra, ele vai falar no final do verso 6 que ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Esse, então, seria aqui o objetivo final, é estarmos preparados para o dia de Cristo. Tá? Então, é uma obra que vai ser finalizada, que vai ser completada e ali na linha de chegada, né? Todos aqueles que estão em Cristo vão ultrapassá-la. Tá? Então, Deus começando, Deus fazendo algo em nós quando nós não tínhamos interesse nenhum, éramos inimigos dele, e ele, sendo gracioso, nos garante o resgate e nos reconcilia com ele mesmo. Então, é uma das expressões maiores aqui do amor de Deus, essa boa obra sendo feita em cada homem, em cada mulher, porque ela diz respeito à segurança, a sustento, a manter algo que não termina, né? Ou só vai terminar no momento em que estivermos diante de Deus. Então, pensa nessa alegria que Paulo tinha, mesmo na prisão, justamente baseada nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Essa, eu diria que é a maior alegria que alguém pode ter. Tá? É a maior alegria que só obtemos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É essa alegria que Paulo sentia nos momentos difíceis. Pensa mais ou menos assim. Como homens, a gente busca
diversão, né? A gente gosta de entretenimento. Nessa época, então, a gente tem uma variedade. Só que o divertimento, né, o entretenimento, ele pode ser uma cilada para nós, porque podemos tender a colocar a nossa alegria naquela diversão, talvez em algumas horas ou em poucos minutos. E se a gente coloca a nossa felicidade, a nossa alegria naquilo, de certa forma a nossa esperança também está naquilo, porque se acabou também a nossa alegria. Tá? Então, pensa aqui que a alegria do apóstolo era muito mais do que ter apenas os irmãos. Era muito mais do que ter as suas vontades satisfeitas. A alegria dele era Deus. Era Deus. Voltando um pouco no entretenimento, alguns dos irmãos sabem que eu gosto muito de futebol, né? Principalmente do Palmeiras. Mas o Palmeiras não é a minha alegria. Tá? Eu gosto muito de não assistir o Palmeiras, mas qualquer outro tipo de futebol, para ver o esquema tático, né, para ver a visão de jogo dos jogadores, para ver os dribles, né, as jogadas que podem ser feitas. Mas se eu não puder assistir o futebol, a minha alegria não vai ser perdida, né? Se o meu time perder, eu vou ser afetado por isso. Eu espero que não. Tá, mas, assim, pensa que eu quero destacar é assim, que muitas vezes a gente tende a passar de geração a geração o amor por um clube, ou o amor por algo que nós gostamos. E aí a gente coloca a nossa motivação naquilo, né? Nós ensinamos para ele a história, ensinamos eles a torcer, a vibrar, a gritar, né? Então, de certa forma, nós nos empolgamos com aquilo, né? E nós acabamos até transformando o nosso time na minha religião, né? Porque se ele perde, acabou. E vocês conhecem pessoas. Que se o time perdeu, nem fala nada com ele, nem relembra ele, você é capaz de apanhar. Então, a nossa alegria acaba quando o nosso divertimento vai por água abaixo. Eu diria mais ou menos assim com relação ao Evangelho. Né? Se nós temos a nossa motivação por essas coisas, por que no Evangelho nós não temos? Porque a gente muitas vezes não coloca a alegria correta naquilo que deveria ser colocado. É exatamente essa que eu levo os irmãos a pensar, né? No que o apóstolo Paulo ele tinha dentro daquela masmorra, né? Dentro daquela prisão. Então a sua alegria, o seu contentamento, a sua motivação estava em Cristo, estava em Deus que faz a boa obra mais do que qualquer outras coisas. Né, mais do que qualquer outro divertimento, e seja ele uma coisa boa também. Então, essa é a alegria que nós experimentamos da parte de Deus em Cristo. É a boa obra que Ele realiza em nós. Deixa eu ir para o segundo ponto aqui, que meditarmos, então, nesses 3 modos aqui da comunhão. No verso 7 ao 8, ele guarda no coração a vida no Evangelho, tá? Verso 7 ao 8, ele diz, é justo que eu sinta assim a respeito de vós, eu pense, né, a respeito de vós, ele traz a memória, ele tem um profundo amor por aqueles crentes, e aí ele relembra que aquelas pessoas eram participantes, né, eram parceiros com ele, na obra do Evangelho. Né? Então, não era, vamos dizer, alguém que estava preso e ninguém mais se importava, tá? Mas era um homem usado por Deus e tinha os irmãos, né? Tinham pessoas ligadas também àquela obra. Então,
Paulo estava preso, mas ele era um prisioneiro de Cristo. Então, seu amor por aqueles irmãos, né, e o amor dos irmãos também por ele, não era só aquele negócio de bater nas costas, né, aquele tapinho e dizer, olha, eu te amo. Mas era uma decisão que eles tinham por conta dessa ligação em Cristo, dessa parceria em Cristo. Tá? Então, ele, mesmo preso, carregava o povo de Deus, né, no seu coração. Ele estava pronto para declarar e defender, até mesmo em prisões, né, o evangelho, confirmar ele, e que seria algo benéfico, principalmente para os crentes. Então, eu diria aqui que nós colocamos em prática esse guardar, né, a vida no evangelho no coração, quando colocamos, eu vou usar aqui o termo, né, as nossas afeições, que nós vamos estudar hoje à tarde, né? As nossas afeições no lugar correto, como afirma o verso 8, né, que Deus é testemunha, que tenho saudade de vocês com a terna misericórdia, né, as afeições de Jesus Cristo, né? Então, o amor dele transmitido por aqueles irmãos, de novo, né, por conta da obra, do amor de Cristo derramado no seu coração, o Espírito de Deus sendo otorgado nele, e ele expressa isso. Agora, como é que nós sabemos que aquilo que ele diz sobre aqueles crentes diz respeito a um amor verdadeiro? Eu diria que por aquilo que nós já falamos, né, por ele pensar nos outros. Já tira a ideia do egocentrismo. Tá? Então, a preocupação de Paulo por aqueles homens era real, né, e a preocupação daqueles irmãos por Paulo também era uma realidade, a ponto de mais tarde eles enviarem um irmão, né, para dar auxílio ao apóstolo, ajudar financeiramente ele, e aí é onde o amor desses irmãos é colocado à prova mesmo, né? Então não é algo que fica apenas num benefício pessoal, é mais algo que leva a ser um amor aí altruísta, né? Um amor que tem uma disposição em amar, né, de fato, de verdade, amar não apenas com palavras, mas no servir. Né? Então, tanto o apóstolo que serviu aqueles irmãos, via aqueles irmãos também, no momento de dificuldade, servindo também o próprio. Né? Então, lembra sempre que nessa irmandade, né, nessa ligação, o elo que temos em Cristo, esse servir ele também deve ocorrer, né? Devemos ter uma disposição para isso. E aí eu quero chegar na oração, que está nos versos de 9 a 11, que chega então a terceira descrição aí que ele dá, de louvarmos a Deus pela comunhão dos santos, né? A terceira atitude dele, então, né, a descrição é a oração. Ele faz diretamente aqui uma oração por aqueles irmãos, né? Tem pedidos dentro dessa oração. Ele relembra mais uma vez que é um privilégio orar por eles. E aí, pegando um resumo aqui, o pedido dele, número 1, né, no verso 9, é que o amor daqueles crentes aumentasse cada vez mais, né? Fosse um amor crescente, um amor no conhecimento de Deus. Perceba que o pedido dele não é apenas por amor, né? Eu vou orar para que você tenha amor que cresça, né? Mas é um amor que transborda de conhecimento da parte de Deus. Parece que é um equilíbrio, tá? Ele não diz apenas conhecimento, não apenas uma parte intelectual, né? Não apenas só o cérebro, mas ele nos leva a pensar
que esse amor deve ser carregado também do conhecimento de Deus. É aquele equilíbrio entre a doutrina e a prática, né? A fé e a prática, mostrando aqui que se não tivermos, né, desse equilíbrio, até que o próprio apóstolo fala, a gente tende a cair em extremos. Podemos apenas ser sentimentalistas, agir apenas pelos nossos impulsos, ou apenas ficar na mente, razão, enquanto o pedido dele é, olha, vocês transbordem de amor, mas que ele desça também, ele atinja o coração de vocês. É a ideia da palavra afetar o nosso coração e sermos aquecidos por ela. Tá? Então, o amor com entendimento ou o amor com conhecimento é aqui também uma descrição daquilo que Deus é. Deus é amor, né? Deus é vida, e onde há amor, há vida. Onde há conhecimento sem amor, não há vida. Tá? Então, o desejo de Paulo é que os filipenses unissem essas duas coisas. É justamente um trabalho do Espírito de Deus, né? É aquilo que ele nos concede. Depois ele fala da percepção espiritual, no verso 10, né? O segundo pedido, é que eles fossem capazes de aprovar coisas excelentes, eles fossem capazes de entender aquilo que é indispensável, uma oração para que o juízo deles crescessem, né? E eles se concentrassem em coisas fundamentais, né? Então, a ideia aí do desenvolvimento em Cristo. E aí, no verso 11, né, o terceiro pedido é que eles fossem cheios do fruto de justiça, né? Ou que eles fossem praticantes das boas obras. Isso visando aí uma preparação. Eles fossem sinceros, eles fossem puros, né, sem máculas, até o dia do Senhor Jesus Cristo, verso 10, né, verso 10 e 11, até o dia de Jesus Cristo, então trazendo aí a nova vida, né, e desenvolvendo ela, aguardando então um encontro. Então, o dia de Cristo aqui, nós nos referimos muitas vezes como o tribunal, né, de Cristo, né, uma prestação de contas que os crentes terão naquele dia, né, onde nós seremos glorificados, a obra será acabada, e aí ele faz essa conexão, né, de que, pensando naquele retorno, pensando naquele dia, a nossa vida aqui deve ser uma vida de preparação, tá? Uma vida de santificação, tá? Uma vida em que nós devemos chegar lá sem escândalos, né? Sem imundícia, mas uma vida a qual ele começa e ele trabalha em nós. Perceba aqui que é uma oração desafiadora. São pedidos ainda relevantes, né? Pedidos para nós também, não apenas para os filipenses, porque nos leva a um estilo de vida, né, em que relaciona aí o nosso bom nome, né? Aliás, nós com o bom nome, né? O bom nome de Deus. E aí nós só percebemos que todas essas coisas só são possíveis por conta daquilo que Deus começa no homem, né? Por conta da salvação. Amados, então nós encerramos nessa manhã lembrando disso, que nós somos parceiros, nós somos companheiros, nós temos aí um elo, jogamos no mesmo time, assim como
tinha aí a conexão de Paulo com aqueles crentes. Sirvamos uns aos outros, sirvamos a Deus, oremos uns pelos outros, se envolve aí de uma forma que glorifique a Deus. Relembre sempre dessa boa obra que ele começou. É um bom motivo aí para não ficarmos desanimados. Nós nem estamos presos, né? Mas quando chegarem as adversidades, de ter aí o mesmo sentimento que Paulo, né? Olha, eu estou transbordando de alegria, mesmo que as coisas não estão indo como eu quero, né? Que elas fossem o que elas ocorressem. Tá? Então, lembra sempre que o Deus que começa, o Deus que traçou todas as coisas, ele vai nos ajudar a perseverar. E nessa manhã também, se você está conosco e não tem conhecimento quanto a esse evangelho, lembra sempre que a solução é Cristo. Arrependido dos nossos pecados, arrependido da sua situação diante de Deus e se agarrar em Cristo. Se agarrar em Cristo. O dia de Cristo, ele é bênção para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que não estão em Cristo é um juízo, né? É uma ira vindoura. Então, o modo como nós podemos auxiliar é direcionar para esse Cristo. É só Ele que pode nos livrar de nós mesmos, né? Que pode nos livrar dessa condenação imposta para todos os homens. É Ele que é o nosso resgatador, é Ele que nos compra dessa situação de cativeiro. Então, Deus nos auxilie, te auxilie, se pudermos ajudar mais falando a respeito do Evangelho e como você pode ter esse relacionamento com Deus, fale com um de nós. Então, que Deus nos abençoe, tá? Essa oração esteja aí presente no nosso viver. Vamos orar? Deus de amor, mais uma vez, Pai, pedimos que esses pedidos também que o apóstolo Paulo fez àquela igreja há quase 2000 anos possam ser atuais também, que cresçamos no pleno conhecimento do Senhor com amor, que possamos frutificar, ó Deus, que possamos aprovar coisas que o Senhor tem nos concedido, as bênçãos das regiões celestes, que possamos, ó Deus, focar o nosso tempo e a nossa energia naquilo que é essencial no Teu reino. Meu Pai, muito obrigado pela a obra que o Senhor começa nas nossas vidas, começa na vida dos homens, que o Senhor mesmo transforma, que o Senhor muda, nos auxilie, ó Deus, a sermos canais para transmitir e propagar o Evangelho do Senhor. Obrigado por essa manhã e esse tempo de reunião. Nos aqueça, nos estimule, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, a prática das boas obras. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Ok, muito bom, mais uma vez, né, ver vocês de novo. Se Deus permitir, na parte da tarde, nós, então, nos encontramos, tá? Mais uma vez, a amiga da Isadora, Eugênia Virgínia, Deus te abençoe, tá? Muito bom tê-la conosco. Se puder, volte mais vezes, né? Estamos aí à disposição para qualquer coisa. Alguém tem um hino para a gente encerrar aqui esse tempo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Melissa, pois não, Melissa. Fala mais alto um pouquinho. A Deus demos glória. Ok, vamos cantar a primeira estrofe. Então você vai cantar bem alto, tá? Número 7, a Deus demos glória. Esse é o hino preferido dela. A gente canta então... Não, aliás, a Deus demos glória 4, tá?
A gente canta, então, a primeira estrofe, e aí nós estamos dispensados, pois cantarmos aí a Deus demos glória. Vamos ficar em pé? E aí, uma boa semana aí para os irmãos de casa, tá? Deus abençoe vocês. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Boa semana, um bom almoço para vocês. Nos vemos mais tarde, se Deus permitir.